Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos estar começando mais um desafio bíblico. E como funciona o desafio bíblico e o que ele é? O desafio bíblico é um jogo para testar o conhecimento dos irmãos da palavra de Deus. Como ele funciona? O desafio bíblico é dividido em 5 blocos. Cada bloco possui um nível diferente de dificuldade. O primeiro bloco possui 5 perguntas, cada uma valendo 5 pontos cada. O segundo bloco tem 4 perguntas, cada uma valendo 10 pontos. O terceiro bloco possui 3 perguntas, cada uma valendo 20 pontos. O quarto bloco possui 2 perguntas, cada uma valendo 40 pontos. E o último bloco tem uma pergunta valendo 80 pontos. Cada pergunta terá 10 segundos para a resposta. Depois, passaremos para a próxima pergunta. No final, mostraremos todas as respostas, some o número de pontos que você alcançou e compare com o seu irmão em sua casa. Vamos começar, né? Primeira pergunta. Quantas vezes encontramos no Novo Testamento que Jesus chorou? Alternativa A, 1 vez. B, 2. Alternativa C, 3. E alternativa D, 0. Tempo. Próxima pergunta. Em quantos dias Lázaro esteve morto antes de Jesus o ressuscitar? Primeira pergunta, primeira alternativa, 5 dias. Letra B, 4 dias. Letra C, 3 dias. E letra D, 2 dias. Tempo. Próxima pergunta. Que imagem de ouro os israelitas fizeram enquanto Moisés estava no Monte Sinai? Alternativa A, ouro. Alternativa B, vaca. Alternativa C, bezerro. Alternativa D, bode. Tempo. Próxima pergunta. Complete o versículo. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis. Alternativa A, mau testemunho. Alternativa B, oportunidade à vingança. Alternativa C, lugar à ira. Alternativa D, lugar ao diabo. Tempo. Próxima pergunta. Qual o último livro do Antigo Testamento? Alternativa A, Malaquias. Alternativa B, Zacarias. Alternativa C, Ageu. Alternativa D, Sofonias. Tempo. Próxima pergunta. Qual o nome do pai de Davi? Alternativa A, José. Alternativa B, João. Alternativa C, Jessé. Alternativa D, Josias. Tempo. Próxima pergunta. Qual o nome da mãe de Timóteo? Alternativa A, Maria. Alternativa B,
Lloyd. Alternativa C, Joana. Alternativa D, Eunice. Tempo. Próxima pergunta. Em quantos cestos cheios de pão e peixes sobraram após Jesus ter alimentado cerca de 5.000 pessoas? Alternativa A, 14. Alternativa B, 12. Alternativa C, 6. Alternativa D, 8. Tempo. Próxima pergunta. Complete. Todo que comete pecado é... Alternativa A, pecador. Letra B, nascido do pecado. Letra C, escravo do pecado. Letra D, condenado. Tempo. Próxima pergunta. E agora, irmãos, estamos no bloco 3. Cada pergunta valendo 20 pontos. Peço perdão que eu acho que eu não mencionei o andamento do bloco 2. Primeira pergunta do bloco 3, valendo 20 pontos cada. Quantos anciões mencionados no livro de Apocalipse adoravam ao Cordeiro? Alternativa A, 24. Alternativa B, 12. Alternativa C, 6. Alternativa D, 3. Tempo. Próxima pergunta. Qual a referência? Se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Qual é a referência desse versículo? Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Alternativa A, Romanos 3,16. Alternativa B, 1 João 2,2. Alternativa C, Romanos 10,9. Alternativa D, Romanos 11,5. Tempo. Próxima pergunta. Qual profeta recebeu porção dobrada do espírito do seu antecessor? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Eliseu. Alternativa C, Samuel. Alternativa D, Natã. Tempo. Próxima pergunta. Agora estamos no bloco 4, cada pergunta valendo 40 pontos. Primeira pergunta desse bloco. Qual o nome do evangelista que tinha 4 filhas que profetizavam? Alternativa A, André. Alternativa B, Marcos. Alternativa C, Apolo. Alternativa D, Filipe. Tempo. Próxima pergunta. Como passou a ser chamado o campo que foi comprado com as 30 moedas de pratas que Judas havia recebido por trair a Jesus? Alternativa A,
campo da vergonha. Alternativa C, campo de sangue. Alternativa C, campo da dor. E alternativa D, campo da caveira. Tempo. Próxima pergunta. Agora estamos no último bloco que com uma única pergunta que vale 80 pontos. Pergunta é: nome dos filhos de Bila com Jacó. Nome dos filhos de Bila com Jacó. Primeira alternativa. Alternativa A, Dan e Assir. Alternativa B, Naftali e Zebulon. Alternativa C, Isacar e Dan. Alternativa D, Naftali e Dan. Tempo. Vamos agora ver as respostas das nossas perguntas. Respostas. Primeira pergunta. Quantas vezes encontramos no Novo Testamento que Jesus chorou? A alternativa certa é a letra B, 2 vezes. Encontramos isso no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Perdão pelo errinho ali. E João 11, 35. Segunda pergunta. Quantos dias Lázaro esteve morto antes de Jesus o ressuscitar? A alternativa correta é a letra B, 4 dias. João 11, 39. Terceira pergunta. Que imagem de ouro os israelitas fizeram enquanto Moisés estava no Monte Sinai? A alternativa correta é a letra C, bezerro. Êxodo 7, capítulo 7, capítulo 8. Próxima pergunta. Complete o versículo. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E nem... A alternativa correta para a resposta é a letra D. Nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, 26 a 27. Última pergunta desse bloco valendo 5 pontos cada. Qual o último livro do Antigo Testamento? A alternativa correta é a letra A. Malaquias. Resposta do segundo bloco, valendo 10 pontos cada. Pergunta, qual o nome do pai de Davi? Resposta certa é a letra C, Jessé. 1 Samuel 17, 12. Segunda pergunta, qual o nome da mãe de Timóteo? A alternativa certa é a letra D. D aqui é Eunice. 2 Timóteo 1, 5. Próxima pergunta, pergunta número 3. Quantos cestos cheios de pão e peixes sobraram após Jesus ter alimentado cerca de 5.000 pessoas? A alternativa correta é a letra D, 12 cestos. Mateus 14, versículos 15 a 21. Quarta pergunta. Complete o versículo. Todo o que comete pecado é... Letra A, pecador. B, nascido do pecado. C, escravo do pecado. D, condenado. A resposta certa é a letra C, escravo do pecado. João 3, capítulo 4. Terceiro bloco, valendo 20 pontos cada pergunta. Quantos anciões mencionados no livro de Apocalipse adoraram o Cordeiro? A alternativa correta é a letra A, 24. Apocalipse 4, capítulo 10. Segunda pergunta. Qual a referência? Se com a boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A referência certa é a letra C, Romanos 10, 9. Qual profeta recebeu porção dobrada
do espírito do seu antecessor? A letra certa é a alternativa D, Eliseu. 2 Reis 2:9. Bloco 4, perguntas valendo 40 pontos. Qual o nome do evangelista que tinha 4 filhas que profetizavam? A alternativa certa é a letra D, Filipe. Atos 21, versículos 8 a 9. Última pergunta desse bloco. Como passou a ser chamado o campo que foi comprado com as 30 moedas de prata que Judas havia recebido por trair a Jesus? A alternativa correta é a letra D, campo de sangue. Mateus 27, do 5 ao 8 e Atos 1, 19. Última pergunta do nosso jogo. Nome dos filhos de Bila com Jacó. A alternativa correta é a letra D, Dan e Naphtali. Gênesis 30, versículos 5 a 8. Irmãos, esses foram mais uma vez o nosso desafio bíblico. Espero que os irmãos estejam se divertindo e testando seus conhecimentos. Desafie outra pessoa a tentar responder essas perguntas e compare o número de pontos que vocês têm. Tenham todos um bom dia. Até a próxima.